Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A Sumida apareceu aqui de novo, né? E eu quero contar hoje pra vocês o que aconteceu, por que eu desapareci de novo. Falei que eu ia recomeçar e não recomecei nada. O que anda acontecendo, Simone? Que você sumiu de novo, parou de postar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas, sobre algumas dificuldades que eu passei, como que eu enfrentei essas dificuldades, o que está acontecendo, tá bom? Vamos bater um papinho hoje. Bora lá? Quem me acompanha já sabe, né, que eu trabalho com crianças há mais ou menos uns 18 anos, né? E eu sempre conciliei o meu trabalho, né, com o artesanato. Eu sempre conciliei, porque eu adoro artesanato também. Então eu sempre fazia trabalhos com EVA, lembrancinha, cartaz, trabalhos com feltro. E o crochê também, que eu sempre fiz, né? Eu aprendi os pontos básicos quando eu era criança, acho que eu já contei em algum vídeo aqui no canal. E depois, mais ou menos, quando eu tinha uns 18, 19 anos, mais ou menos, eu passei em frente a uma loja, comprei uma linha azul e uma agulha. Eu lembro até hoje, a linha era Anne. E fiz uma... Do nada, na época não tinha internet, não tinha nada, né? Então eu fiz uma toalha de crochê. E aí, a partir dessa toalha de crochê, acabaram gostando e pedindo e eu fui fazendo, tá? Até chegar aos dias de hoje. E aí, nos últimos vídeos, vocês vão perceber que eu estava em lugares diferentes. Eu morei numa casa, que é essa casa que eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Eu vou conversando um pouquinho e vou mostrando. Nessa casa, eu tinha bastante espaço. Eu já estava morando sozinha. E um dos quartos eu coloquei só material de crochê. E no outro eu coloquei os materiais de EVA e feltro e deixei arrumadinho para gravação. Eu tinha uma máquina de costura também. E deixei esse espaço como um espaço muito legal. Comecei a gravar, mas... Essa palavra mas, eu vou falar muito sobre ela. Eu estava tendo muita dificuldade, porque eu não sabia o que fazer de conteúdo. E aí eu comecei a olhar o que as outras pessoas faziam, que era passo a passo, e queria fazer o mesmo, mas eu não estava dando conta de fazer as minhas encomendas, o meu trabalho e mais os passo a passo, né? Então eu tive dificuldade de postar. Essa casa, ela era espaçosa, dava para eu fazer bastante coisa, só que eu tive um problema de saúde e fui morar uns 6 meses mais ou menos com a minha filha. Durante esse tempo eu não consegui gravar nada, eu não consegui fazer nada realmente porque os meus materiais, eles estavam tudo encaixotado, não tinha espaço, né? E aí depois de 6 meses eu voltei para essa casa aí que vocês estão vendo. Realmente eu não sabia nem por onde começar, gente. Ficou muita bagunça, tudo encaixotado. As coisas tudo, os sacos rasgaram, algumas caixas abriram, então eu não sabia nem por onde começar. Realmente foi uma fase muito difícil para mim. Também não consegui gravar nada, ficou tudo uma bagunça, eu demorei muito tempo para colocar no lugar, passei muita dificuldade por problemas de saúde, e aí eu demorei e não consegui. Até que eu mudei para essa outra casa que eu vou mostrar agora para vocês. Nessa outra casa, eu tinha uma edícula. E eu montei o meu ateliê nessa edícula, só que ficou bem apertadinho. E já não estava dando mais conta, né, de fazer as coisas. Mas eu estava conseguindo gravar um passo a passo. E eu tive uma ideia de fazer o passo a passo resumido e o passo a passo detalhado. E eu achei que foi muito legal essa ideia. Pelas visualizações do passo a passo resumido, eu percebi que as pessoas que já sabem fazer crochê, às vezes estão preferindo até esse passo a passo resumido, porque não precisa de tanto detalhamento, a não ser quem está começando. E aí eu tive essa ideia e achei muito legal, só que eu parei de novo. Por que que eu parei de novo? Olha a bagunça, eu tive que tirar tudo dessa edícula, tá? Eu tive que tirar as minhas coisas porque a minha filha voltou a morar comigo e ela ficou nessa edícula.
E aí, a partir daí, eu tive mais dificuldade de começar a gravar. Eu até tentei, mas eu ainda estava com problema de saúde. Vocês vão até ver que no último vídeo eu estava bem carequinha, bem carequinha. Depois eu conto uma outra hora o que aconteceu, né? E aí eu não consegui gravar. Eu achei que eu ia conseguir novamente e não deu certo. E várias vezes nessa casa aí eu tive que mudar meu ateliê de lugar. Aí eu tirei da edícula, coloquei num quarto lá dentro. Tentei montar uma estante, porque eu ainda não tinha essas estantes que vocês estão vendo aqui atrás, eu ainda não tinha elas, tá? E aí eu tentei, tinha uma cama velha lá de solteiro, né? Uma beliche velha, eu tentei montar, passei dias lá montando uma prateleira. E essa prateleira ficou monstruosa, ficou muito difícil, tá? Eu não tinha dinheiro ainda para comprar essas que vocês estão vendo aqui de alumínio, né? E de aço, né? E aí eu acabei usando essa daí, não deu certo. O quarto que eu fiquei para dormir estava muito quente, aí eu resolvi mudar de novo de quarto. Acabei comprando máquinas de costura. Vocês estão até vendo algumas aqui no cantinho. Eu comprei uma overlock, depois eu comprei uma galoneira e depois eu comprei uma reta. E aí ficou tudo muito apertado, gente. Olha só como ficou, gente. Tem a galoneira ali que tá coberta, a overlock no outro cantinho, a reta. Já tinha as estantes, mas tava muito, muito, muito apertado. Demais, eu não conseguia fazer nada, nada. Tem até uma encomenda aí que é um cartaz, né? Que vocês viram da oncinha. Mas eu não conseguia fazer nada, eu tinha que levar tudo pra fora pra poder fazer. Ficou até aparecendo aquela casa, aquele quarto dos acumuladores, né? Ficou horrível, gente. Ia nem me mexer lá dentro. Então, tudo que eu ia fazer, eu tinha que pegar o material desse quartinho, levar pra cozinha. Às vezes eu fazia na sala, então ficou muito ruim pra mim. E por fim, gente, depois dessa confusão toda aí de estar morando nesse lugar e que o quartinho ficou super apertado, eu precisei mudar daí. Era uma casa muito gostosa, tinha um quintal maravilhoso, gramado, mas eu tive que mudar daí por conta do barulho. Esse problema de saúde que eu fiquei também me deixou com muito mais sensibilidade ao barulho, mais do que eu já tinha. Eu já tinha sensibilidade a som alto, a muita gente, a conversa, e nessa casa ficou realmente difícil, porque ao lado tinha casa de veraneio, duas casas de veraneio, e quem alugava, alugava para qualquer pessoa. E aí eles faziam muito barulho e eu não estava conseguindo mais gravar. E nem fazer nada, nem fazer as minhas coisas, não conseguia nem me concentrar, nem fazer leitura, nada, 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 tá? E agora eu realmente vim morar aqui nessa casa, em outra cidade. Bom, entrando aqui, tem a mesinha que eu montei, né? Com o meu novelador, a balancinha, esse de tirar, esse negocinho aqui que eu não sei como chama, de tirar pelinho. Tem esse aqui que eu uso para gravar, para segurar o celular. Essa cortina eu ainda vou tirar, porque é daqui da casa e ela tá bem fininha, né? E aí aqui embaixo dessa mesa tem um saco que é cheio de coisas para eu finalizar, que não deu tempo de terminar, né, por causa da mudança. Aí aqui eu fiquei com uma máquina de costura, a overlock, a minha reta e a galoneira. Aí ali no cantinho, ó, são as linhas finas, tá? Elas estão todas nessa caixinha, eu costumo guardar elas assim mesmo, tá? Porque eu tenho pouco espaço e aí normalmente eu acabo separando cada caixinha de uma cor. Tá meio bagunçadinha ainda as cores, porque conforme a mudança, né, não consegui arrumar. Mas depois com o tempo eu ajeito aqui. Então aqui são as linhas finas e aqui eu tenho os barbantes, agora eu tenho bem menos quantidade, já consegui eliminar bastante coisa, ó. Ficaram duas prateleiras com barbante. Aí aqui desse lado eu tenho lá em cima os meus EVAs, tá? Que eu também acabo fazendo algumas coisas para os professores. E aqui nessa estante ficaram os tecidos, tá? Ó, o leãozinho que eu, eu fiz a turma da floresta, né? Eu fiz todo em feltro, aí ficou só o leãozinho aqui. Então, aqui, ó, eu tenho os tecidos, lá embaixo eu tenho pedrarias, tá? Elástico, um monte de coisinha que eu acabo usando. Então, zíper, ó, cada pote é uma coisa.
Aí aqui, ó, voltando, eu tenho a minha impressora, sulfite, tinta de impressora aqui, as canetas. E aqui do lado eu tenho algumas, eu não sei como chama esses MDFs para fazer casinha de cachorro, de gato, tá? Aqui ainda tá meio bagunçadinho, mas eu ainda vou ajeitar melhor, tá? Então, aqui eu tenho mais pedraria, meu potinho de tesoura, os lápis que eu uso para pintar os EVAs, né? Giz de cera, tudo. Aqui embaixo eu tenho os meus cortadores, furador, algumas colas. Essa caixinha ainda tá bagunçada, não deu tempo de arrumar. Tem essa caixinha aqui, ó, que é só coisa de ponto cruz. E tem essa caixinha aqui que são as golas que eu uso para fazer as roupinhas cirúrgica pet, tá? Então, aqui eu ainda pendurei esse negocinho, ainda vou utilizar. Assim, não tá arrumado 100%, mas já dá para eu trabalhar, né, gente? E eu achei que ficou um espaço bem legalzinho, ó. Onde eu tava impossível de trabalhar realmente, porque as máquinas estavam grudadas praticamente uma na outra, não dava nem para se mexer. E agora ficou um espaço bem legal e uma mesa aqui, eu não preciso mais ir para a cozinha para poder cortar as coisas, né? Eu achei que ficou bem legal. O que vocês acharam? E essa casa tem essa edícula aqui no fundo, que é onde eu tô falando agora. Montei meu ateliê, não tá totalmente arrumadinho, porque eu tenho pressa de começar a gravar, de fazer os meus trabalhos, né? E se eu for deixar para fazer tudo no momento perfeito, no tempo perfeito, quando tiver tudo 100% organizado, eu não vou fazer nunca. E eu vou contar para vocês nos próximos vídeos o que é que eu aprendi e por que que eu resolvi gravar antes de estar tudo arrumadinho, tudo pronto, tá bom? O que vocês vão ver de novo formato aqui no canal. Eu tenho até aqui uma colinha que eu coloquei para não esquecer de nada, tá? Eu vou ter alguns vídeos diferentes aqui. Eu vou ter vídeos de pronta entrega. Por quê? Porque tem pessoas que assistem os meus vídeos e vê o que eu tenho ali de novidade, às vezes quer adquirir algum produto, fazer alguma encomenda, então vai assistir esses vídeos de pronta entrega. Vou ter aqui também o passo a passo detalhado, que é para aqueles que estão iniciando, que querem fazer os trabalhos agora, que quer começar a fazer, gostou de algum trabalho e quer fazer. Vou fazer também os passo a passo resumido, aquele passo a passo que é bem resumidinho, que quem já é crocheteira, quem já é crocheteiro, vai conseguir fazer com mais facilidade, sem precisar assistir aquele vídeo longo, né? Daquele passo a passo bem detalhadinho. Então vai ter isso. E também vai ter o vídeo de bate-papo, que é mais ou menos como esse daqui, que eu vou estar conversando com vocês, compartilhando algumas coisas que eu estou passando, compartilhando algumas ideias, e creio que realmente coisas novas aí vão acontecer. Tô sentindo cheirinho de coisa nova, de coisa boa, de bênçãos de Deus, e eu quero estar compartilhando tudo isso com vocês. Bora lá? Um beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau!